Bem-vindos, corajosos visitantes, ao Portal do Terror. Preparem-se para uma jornada assustadora através das histórias mais arrepiantes que o mundo pode oferecer. Se você está aqui, é porque busca o frio na espinha que só o verdadeiro terror pode proporcionar. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas aventuras aterrorizantes. Apertem os cintos, apaguem as luzes e juntem-se a nós enquanto exploramos o desconhecido. Se você tem coragem, é claro. Vou te contar uma história que aconteceu comigo num shopping center que eu nunca mais vou conseguir esquecer. Era um sábado à noite e eu resolvi dar uma volta no shopping para matar o tempo. Estava precisando comprar umas coisas e o shopping sempre foi um lugar seguro, né? Cheio de gente, lojas abertas, nada para se preocupar. Eu estava andando pelos corredores quando reparei que uma das lojas, uma daquelas que vendem antiguidades e objetos esotéricos, estava com a porta meio aberta, mas sem ninguém lá dentro. Achei estranho, mas minha curiosidade foi maior. Entrei e comecei a olhar as coisas, tudo bem antigo, meio empoeirado, mas com um ar de mistério que me chamou a atenção. No fundo da loja, tinha uma porta pequena, meio escondida, e foi impossível não perceber que parecia que vinha um som de sussurros de lá. Só que, ao chegar mais perto, o som parou. Fiquei na dúvida se devia ou não abrir a porta, mas minha curiosidade sempre foi um problema. Com cuidado, empurrei a porta e me deparei com uma escadaria escura que descia. Aquilo não fazia sentido. Por que um shopping teria um lugar tão estranho assim? Eu desci, e cada passo que eu dava, o ar parecia ficar mais pesado. As paredes eram de concreto bruto, sem acabamento, e as lâmpadas, uma ou outra acesa, piscavam, como se estivessem prestes a apagar. Quando cheguei lá embaixo, me vi num corredor longo, com várias portas de metal, como aquelas de frigoríficos antigos. O silêncio ali era ensurdecedor, só quebrado pelo som do meu próprio coração batendo. Tentando não fazer barulho, eu me aproximei de uma das portas e ouvi um som abafado, como se alguém estivesse chorando lá dentro. Meu sangue gelou, mas eu precisava saber o que estava acontecendo. Girei a maçaneta e o que vi lá dentro me fez querer sair correndo e nunca mais voltar. Era uma sala pequena, cheia de televisores antigos, daqueles de tubo, todos ligados, mas com uma estática terrível. No centro, uma cadeira de madeira, com marcas de arranhões nas laterais, como se alguém tivesse lutado para sair dali. Mas o pior de tudo foi o espelho na parede em frente à cadeira. Nele, eu vi uma figura refletida que não era a minha. Era uma mulher, com o rosto distorcido, os olhos completamente negros e um sorriso largo, forçado, que parecia rasgar as laterais da boca. Ela sussurrava algo que eu não conseguia entender, mas a sensação era de puro desespero. Quando dei um passo para trás, a porta se fechou com um estrondo e todas as telas dos televisores começaram a mostrar a mesma imagem. Aquela mulher, me olhando diretamente, como se estivesse me observando de dentro das telas. Eu gritei, tentei abrir a porta, mas ela não cedia. A mulher no espelho começou a rir, um som agudo e distorcido, enquanto as luzes da sala piscavam cada vez mais rápido. Num momento de puro desespero, eu fechei os olhos e comecei a rezar, coisa que eu não fazia há anos. Quando finalmente criei coragem para abrir os olhos de novo, a porta estava aberta e eu não perdi tempo. Saí correndo, tropeçando nos degraus enquanto subia de volta, sem olhar para trás. Quando cheguei no andar do shopping, tudo parecia normal, exceto por uma coisa. Todas as pessoas ao meu redor estavam paradas, imóveis, como se o tempo tivesse congelado. As luzes das lojas piscavam freneticamente, e eu sabia que precisava sair dali o mais rápido possível. Corri até a saída mais próxima, e quando finalmente cruzei as portas automáticas, tudo voltou ao normal. As pessoas andavam, conversavam, riam, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que aquilo não era só coisa da minha cabeça. Desde aquele dia nunca mais voltei àquele shopping. E sempre que conto essa história para alguém, noto que algumas pessoas já ouviram falar daquela loja,
mas dizem que ela nunca existiu. Talvez seja só uma lenda urbana, ou talvez eu tenha tido a sorte de escapar de algo muito, muito pior. Eu tentei seguir em frente, esquecer o que aconteceu naquela noite, mas a sensação de que algo estava errado nunca me deixou. Parecia que a sombra daquela mulher, ou seja lá o que fosse, continuava me seguindo, mesmo que invisível. Comecei a ter pesadelos todas as noites, sempre o mesmo sonho. Eu voltava àquele shopping, mas dessa vez não conseguia sair. As portas se fechavam, as luzes apagavam e a risada dela ecoava por todos os corredores. Esses sonhos começaram a afetar minha vida. Eu não conseguia me concentrar no trabalho. Evitava sair de casa e a paranoia de que ela podia aparecer a qualquer momento tomava conta de mim. Fui a um terapeuta, mas contar a história para ele só fez com que ele me olhasse com aquele ar de quem acha que você está louco. As semanas foram se arrastando até que um dia recebi uma ligação de um número desconhecido. A voz do outro lado era fria, quase mecânica. "Você precisa voltar", disse. Antes que eu pudesse responder, a linha caiu. Fiquei paralisado, segurando o telefone, com o coração disparado. Quem quer que fosse, sabia o que aconteceu. E pior ainda, sabia onde me encontrar. Ignorei a ligação. Tentei convencer a mim mesmo de que era só alguém pregando uma peça. Mas naquela noite, o pesadelo voltou, só que mais vívido do que nunca. Eu não estava mais apenas no shopping. Eu estava na sala dos televisores, e ela estava bem na minha frente. Seus olhos negros, profundos, me prendiam, e quando ela abriu a boca, um sussurro gélido saiu. "Volte, ou eu venho até você." Acordei com o corpo coberto de suor, e foi naquele momento que percebi que não tinha escolha. Eu precisava voltar lá, enfrentar aquilo que eu tinha desencadeado, ou nunca teria paz. No dia seguinte, mesmo com o medo crescendo a cada passo, eu voltei ao shopping. Parecia um dia normal, cheio de gente indo e vindo, crianças correndo pelos corredores, lojas com música alta. Mas eu sabia para onde estava indo, e dessa vez não hesitei ao entrar na loja de antiguidades. Estava do mesmo jeito que da primeira vez, mas algo estava diferente. O ar parecia mais pesado, mais denso. A porta no fundo da loja estava lá, como uma ferida aberta esperando para ser tocada. Desci as escadas, tentando não tremer. Quando cheguei ao corredor lá embaixo, todas as portas de metal estavam abertas, exceto a última. Ela me chamava, como se estivesse me convidando para entrar. Caminhei até ela, sentindo o frio subir pela minha espinha, e ao abrir a porta, não vi nada além de escuridão. Mas eu sabia que ela estava lá, esperando por mim. A risada dela ecoou, mas dessa vez era diferente. Era mais baixa, quase triste. "Por que você voltou?" A voz dela soou ao meu redor sem direção certa. Eu quero acabar com isso", consegui responder, mesmo que a voz saísse trêmula. "Não há como acabar. Você abriu a porta e agora estamos ligados. A única maneira de me livrar é se eu te levar comigo." O pânico tomou conta de mim, e antes que eu pudesse reagir, senti uma força me puxando para dentro da escuridão. Gritei. Tentei me agarrar a algo, mas minhas mãos só encontravam o vazio. Quando achei que estava perdido, as luzes do shopping piscaram e, de repente, tudo desapareceu. Me vi deitado no chão da loja, as portas de metal fechadas, o silêncio total. Levantei-me com dificuldade, tentando entender se tudo aquilo tinha sido real ou mais um pesadelo. O caminho de volta às escadas parecia interminável, mas quando finalmente cheguei à superfície, tudo estava normal de novo. O shopping estava cheio, a vida continuava. Saí dali o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Desde então, nunca mais tive os pesadelos, mas aquela experiência deixou marcas que nunca desaparecerão. Às vezes, quando estou sozinho em casa, ouço um sussurro distante, uma risada que não deveria estar lá. E é nesses momentos que eu sei que, de alguma forma, ela ainda está comigo, esperando o momento certo para me puxar de volta. O shopping pode parecer um lugar seguro, mas agora eu sei a verdade. Existem coisas ali que ninguém deveria descobrir,
portas que nunca deveriam ser abertas. E se um dia você se deparar com uma loja estranha ou uma escada que leva para algum lugar que parece errado, faça um favor a si mesmo. Não siga em frente, porque você pode não ter a mesma sorte que eu tive, se é que isso pode ser chamado de sorte. Vou te contar uma nova história, e essa vai te deixar com um frio na espinha. Eu trabalhava num shopping center, num daqueles quiosques que ficam no meio do corredor. Meu turno era sempre à noite, o que, para muita gente, era um saco, mas eu até gostava. O shopping ficava mais tranquilo, menos movimento, e eu podia fazer meu trabalho sem muito estresse. Numa dessas noites, já quase na hora de fechar, percebi que as luzes de algumas lojas começaram a piscar. Achei estranho, mas continuei organizando minhas coisas, pronto para fechar o quiosque. Acontece que, de repente, as luzes do corredor inteiro apagaram, deixando tudo num breu absoluto. Fiquei parado, tentando entender o que estava acontecendo, quando ouvi o som de uma porta batendo ao longe, seguido por passos rápidos. Sabe aquele barulho de sapatos de salto ecoando num lugar vazio? Era exatamente isso. Chamei por alguém, mas ninguém respondeu. Peguei meu celular para usar a lanterna, mas a bateria estava quase acabando, então a luz era fraca e tremia, como se estivesse prestes a apagar também. Mesmo assim, comecei a caminhar na direção de onde ouvi os passos, achando que poderia ser alguém do pessoal de segurança. Conforme eu andava, o som dos passos ia ficando mais distante, como se a pessoa estivesse se afastando. Mas o estranho era que, quanto mais eu seguia, mais o ambiente ao meu redor parecia mudar. As lojas estavam todas fechadas, mas as vitrines, elas estavam cobertas de uma espécie de neblina do lado de dentro, e os manequins pareciam ter mudado de posição, como se tivessem se movido enquanto eu não estava olhando. Depois de um tempo, percebi que o corredor não era mais familiar. Eu andava por ali todas as noites, mas nunca tinha visto aquela parte do shopping antes. As lojas tinham nomes que eu nunca tinha ouvido falar, e os produtos nas vitrines pareciam saídos de um pesadelo. Roupas rasgadas, bonecas quebradas, utensílios enferrujados. Era como se eu tivesse entrado em outra dimensão. Tentei voltar, mas o corredor parecia se estender infinitamente, e a sensação de estar sendo observado ficou cada vez mais forte. Sabe aquela sensação de que tem alguém bem atrás de você? Pois é, era exatamente assim. Só que, quando eu olhava para trás, não via nada, só a escuridão que parecia me engolir. Continuei andando, até que vi uma loja com as luzes acesas ao fundo do corredor. Corri até lá, desesperado para sair daquela situação. Quando entrei, a porta se fechou sozinha e as luzes pararam de piscar. Mas o ambiente não era nada melhor. Era uma loja de brinquedos, mas não era como aquelas lojas comuns. Todos os brinquedos pareciam errados. Bonecas com olhos costurados, ursos de pelúcia que pareciam ter sido remendados várias vezes. E no centro da loja, uma caixa de música antiga, girando lentamente. A melodia que ela tocava era suave, mas inquietante, e parecia preencher o ambiente com uma presença estranha. Tentei abrir a porta, mas ela estava trancada. Foi então que ouvi um sussurro vindo de dentro da loja, algo que dizia meu nome, bem baixinho, como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. Meu coração disparou, e eu comecei a procurar por uma saída, qualquer coisa. Foi quando vi, no fundo da loja, um espelho grande, daqueles de corpo inteiro. Quando me aproximei, percebi que meu reflexo estava errado. Não era eu. Era alguém parecido comigo, mas os olhos estavam completamente negros e o sorriso era largo demais, como se alguém tivesse puxado os cantos da boca até rasgarem. O reflexo começou a se mexer sozinho, acenando para mim, enquanto eu estava paralisado de medo. Então, do outro lado do espelho, vi várias mãos surgindo, tocando o vidro, como se estivessem tentando sair. O reflexo sorriu ainda mais, e eu sabia que precisava sair dali. Com todas as forças, corri até a caixa de música e a joguei no chão. Quando ela se quebrou, a música parou, e as luzes da loja apagaram de vez. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor,
mas por algum motivo a porta se destrancou. Eu não pensei duas vezes e saí correndo dali. Quando finalmente cheguei ao corredor principal do shopping, tudo estava normal. As luzes estavam acesas, as lojas fechadas como de costume, e eu conseguia ouvir a música ambiente tocando suavemente, mas eu sabia que não era mais seguro ali. Peguei minhas coisas e fui embora o mais rápido que pude. Desde então, nunca mais voltei a trabalhar naquele shopping. Pedi demissão e evito passar por lá até hoje. O que quer que fosse aquilo que vi naquela noite, não era algo deste mundo, e às vezes, quando estou sozinho em casa, sinto que aquele reflexo ainda está me observando, esperando o momento certo para sair do espelho e me levar de volta para aquele corredor sem fim. Vou te contar uma nova história, e essa vai te deixar com um frio na espinha. Eu trabalhava num shopping center, num daqueles quiosques que ficam no meio do corredor. Meu turno era sempre à noite, o que, para muita gente, era um saco, mas eu até gostava. O shopping ficava mais tranquilo, menos movimento, e eu podia fazer meu trabalho sem muito estresse. Numa dessas noites, já quase na hora de fechar, percebi que as luzes de algumas lojas começaram a piscar. Achei estranho, mas continuei organizando minhas coisas, pronto para fechar o quiosque. Acontece que, de repente, as luzes do corredor inteiro apagaram, deixando tudo num breu absoluto. Fiquei parado, tentando entender o que estava acontecendo, quando ouvi o som de uma porta batendo ao longe, seguido por passos rápidos. Sabe aquele barulho de sapatos de salto ecoando num lugar vazio? Era exatamente isso. Chamei por alguém, mas ninguém respondeu. Peguei meu celular para usar a lanterna, mas a bateria estava quase acabando, então a luz era fraca e tremia, como se estivesse prestes a apagar também. Mesmo assim, comecei a caminhar na direção de onde ouvi os passos, achando que poderia ser alguém do pessoal de segurança. Conforme eu andava, o som dos passos ia ficando mais distante, como se a pessoa estivesse se afastando. Mas o estranho era que, quanto mais eu seguia, mais o ambiente ao meu redor parecia mudar. As lojas estavam todas fechadas, mas as vitrines, elas estavam cobertas de uma espécie de neblina do lado de dentro, e os manequins pareciam ter mudado de posição, como se tivessem se movido enquanto eu não estava olhando. Depois de um tempo, percebi que o corredor não era mais familiar. Eu andava por ali todas as noites, mas nunca tinha visto aquela parte do shopping antes. As lojas tinham nomes que eu nunca tinha ouvido falar, e os produtos nas vitrines pareciam saídos de um pesadelo. Roupas rasgadas, bonecas quebradas, utensílios enferrujados. Era como se eu tivesse entrado em outra dimensão. Tentei voltar, mas o corredor parecia se estender infinitamente, e a sensação de estar sendo observado ficou cada vez mais forte. Sabe aquela sensação de que tem alguém bem atrás de você? Pois é, era exatamente assim. Só que quando eu olhava para trás, não via nada, só a escuridão que parecia me engolir. Continuei andando, até que vi uma loja com as luzes acesas ao fundo do corredor. Corri até lá desesperado para sair daquela situação. Quando entrei, a porta se fechou sozinha e as luzes pararam de piscar, mas o ambiente não era nada melhor. Era uma loja de brinquedos, mas não era como aquelas lojas comuns. Todos os brinquedos pareciam errados. Bonecas com olhos costurados, ursos de pelúcia que pareciam ter sido remendados várias vezes, e no centro da loja, uma caixa de música antiga, girando lentamente. A melodia que ela tocava era suave, mas inquietante, e parecia preencher o ambiente com uma presença estranha. Tentei abrir a porta, mas ela estava trancada. Foi então que ouvi um sussurro vindo de dentro da loja, algo que dizia meu nome, bem baixinho, como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. Meu coração disparou e eu comecei a procurar por uma saída, qualquer coisa. Foi quando vi no fundo da loja um espelho grande, daqueles de corpo inteiro. Quando me aproximei, percebi que meu reflexo estava errado. Não era eu. Era alguém parecido comigo, mas os olhos estavam completamente negros, e o sorriso era largo demais, como se alguém tivesse puxado os cantos da boca até rasgarem. O reflexo começou a se mexer sozinho, acenando para mim,
enquanto eu estava paralisado de medo. Então, do outro lado do espelho, vi várias mãos surgindo, tocando o vidro, como se estivessem tentando sair. O reflexo sorriu ainda mais, e eu sabia que precisava sair dali. Com todas as forças, corri até a caixa de música e a joguei no chão. Quando ela se quebrou, a música parou, e as luzes da loja apagaram de vez. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, mas, por algum motivo, a porta se destrancou. Eu não pensei duas vezes e saí correndo dali. Quando finalmente cheguei ao corredor principal do shopping, tudo estava normal. As luzes estavam acesas, as lojas fechadas como de costume, e eu conseguia ouvir a música ambiente tocando suavemente, mas eu sabia que não era mais seguro ali. Peguei minhas coisas e fui embora o mais rápido que pude. Desde então, nunca mais voltei a trabalhar naquele shopping. Pedi demissão e evito passar por lá até hoje. O que quer que fosse aquilo que vi naquela noite, não era algo deste mundo. E às vezes, quando estou sozinho em casa, sinto que aquele reflexo ainda está me observando, esperando o momento certo para sair do espelho e me levar de volta para aquele corredor sem fim.